você que está aí curtindo os 96,5, está curtindo pelo vidafm.com.br. Que bom ter a sua companhia. Obrigada por deixar a gente entrar aí na sua casa e te fazer companhia. Hora de aprender ainda mais da Palavra de Deus a partir de agora no programa Vida Teológica. E claro, você vai tirar as suas dúvidas também. Aquela questão bíblica está difícil de você entender? Quer fazer a sua pergunta? 12997472010. Boa tarde, pastor Roberto Cruvinel. Reirini Tuquini, pastor. Muito boa tarde, Simone. Muito boa tarde a você que abrilhanta esta programação. Quero saudar-lhes dizendo Reirene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico. Este é o dia que o Senhor Deus fez, eu me alegrarei e serei feliz. E como eu faço realmente sempre, quero saudar-lhes com a paz do Senhor, não é? A paz do Senhor Jesus. Senhor Jesus, general que nunca perdeu uma batalha, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós estamos começando mais um programa Vida Teológica, respondendo as perguntas, os questionamentos dos nossos alunos, ouvintes, e também respondendo questionamento dos alunos efetivos. Você que é nosso aluno, seja bem-vindo à nossa sala de aula, ao nosso plantão Tira Dúvidas, a Teologia na Lata, porque o apelido do programa é exatamente esse, Teologia na Lata, né? E é o programa Vida Teológica, primeira edição. Estamos transmitindo pela Rádio Vida 96.5 a partir de São José dos Campos. Estamos transmitindo pelo link da rádio vidafm.com.br, vidafm.com.br. Estamos transmitindo agora pelo Facebook da Teológica Vida. Você pode entrar e compartilhar a live Teológica Vida. Estamos transmitindo aqui pela live da Teológica Vida. Aliás, eu peço a você que você copie o link, compartilhe o link, compartilhe com seus amigos, não é? Estamos transmitindo também através do Instagram. No Instagram, circunstancialmente, eu estou transmitindo através do meu perfil, porque eu estou em home office ainda, arroba Roberto Cruvinel no Instagram, arroba Roberto Cruvinel. Tem um aviãozinho, compartilha, tem um aviãozinho aí, compartilha, marca as pessoas. E no Facebook, a Josedete já está aqui dizendo a paz do Senhor, Marcos Antônio dizendo a paz. Eu peço que vocês compartilhem o link no Facebook, não é, que está pela Teológica Vida. Marque as pessoas, ok? Simone, tudo bem com você? Eu estou bem, graças a Deus. O senhor está bem? Graças a Deus. Naum, capítulo 1, versículo 7 diz: o Senhor é bom, não é? O Senhor é bom, fortaleza em dia de angústia e conhece os que confiam nele. Em inglês é God's good all the time, não é isso? Deus é bom em todo o tempo. E agora, nós estamos aqui, tem uma frase grega que eu gostaria que você falasse logo de cara, que é a frase que você aprendeu falando da Rádio Vida. Qual é? Rezoetem passan agatas estin. Isso, rezoetem passan agatas estin. Observe aqui na live a forma de pronunciar, rezoetem passan agatas estin. Não é? A vida é tudo de bom. Mas nós vamos começar respondendo perguntas, e você pode enviar a sua pergunta através do WhatsApp da rádio, que seria, pode falar, Simone? Posso, é o 12-99747-2010. 12-9747-2010, 12-9747-2010. Manda ali a sua pergunta para o WhatsApp da rádio. Quero mandar um abraço para o João Carlos, não é? O João Carlos faz uma pergunta interessante aqui no Instagram. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Daniel Ortiz, pastor Daniel, o Senhor te abençoe, está dizendo a paz. Um abraço, mestre. Tem um texto no meu WhatsApp, eu sou o menor dos meus irmãos, e vamos ajudá-lo. Josedete está dizendo, esse é o programa. Estou acompanhando também o site da rádio, que é vidafm.com.br. Irmã Josedete, Deus abençoe. Temos uma pergunta aí que veio pelo Facebook. Simone, eu quero começar com esta pergunta. Está aqui pelo Facebook, é a número 1. Vamos lá?
A número 1 é o Efraim Cordova, não é? Isso. Paz de Deus, pastor Cruvinel. Por favor, qual é o batismo correto? Em nome de Jesus, como os apóstolos batizaram, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por favor. Maravilha. Efraim, Deus te bendiga muito. Bom, vamos lá. O texto que é tratado, essa questão, está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, a palavra batismo vem de baptismos no grego, que é imersão. O verbo é baptizo, eu coloco dentro. E ele pode significar coisas diferentes, Simone, dependendo do texto onde ele está inserido. Mas este versículo do Evangelho de Mateus é um versículo que dá suporte a doutrina trinitariana, e ele é confrontado pelos unicistas, não é? O texto do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, em grego, diz assim, por tentes, mateteusate pantata este. Aqui é o texto que nós nos referimos, não é? Baptizontes, batizando eles, baptizonte autus eisto onômato patros caitu ruiu caitu hagio pneumatos, quer dizer, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia Defesa da Fé, da CPAD, que é muito interessante, ela coloca, comentando esse assunto, não é? Diz assim, em todos os outros textos sobre batismo cristão, nas páginas do Novo Testamento, o batismo é descrito como sendo no nome de Jesus. Você vê isso em Atos 2,38, Atos 8,16, Atos 10,48, Atos 19,5 e Romanos 6,3. Contudo, nenhuma dessas descrições pode ter tido a intenção de ser uma fórmula rígida para o uso no batismo. O resumo anterior da doutrina apostólica, o Didaquê 7:1 a 4 e o 9:5, que são os capítulos e versículos e versos desse texto, usa as duas fórmulas de maneira alternada. Mateus 28:19 sugere o trinitarianismo, uma vez que não somente coloca o Pai, o Filho e o Espírito Santo igualmente no centro da lealdade cristã, o batismo pelo menos uma declaração de lealdade, mas também os unifica sob as referências singular ao nome, né, conforme 1 Coríntios 12, 4 a 6. Nós cristãos, inclusive num dos meus livros que já está esgotado, que é estou mostrando aqui na live, Religiões, Seitas e Heresias, eu falo sobre o unicismo, e eu mostro que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como ensinou Jesus, não é? Mas existem muitos movimentos unicistas ou modalistas. Entre as variações unicistas encontramos o sabelianismo, o monarquianismo modalista, também chamado de patripassionismo. Essa linha de pensamento ensina que, por ser único, Deus se manifestou em três modos, em três instâncias distintas, negando assim a doutrina da Trindade. E existem muitos hoje no Brasil, não é? No Brasil tem muitas igrejas unicistas, mas nós entendemos que a visão correta é o ensino da doutrina da Trindade e o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá ok? Vamos para a segunda, número 2 aí? Isso, tem um 2 aqui. A segunda pergunta diz assim, graça e paz, pastor. Por favor, me explica Jeremias 12, versículos 5 e 6. É Maria de Itacoaxetuba. Tá, Jeremias 12, 5 e 6. Você estudando conosco, vocês vão aprender acerca deste livro do profeta Jeremias, que acho que é um dos profetas maiores, não é? Estudando os livros proféticos, 12, 5 e 6. 12, 5 e 6. Deixa eu pegar aqui. Diz aqui, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente do Jordão?
porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em alta voz. Não te fiz neles, ainda que te digam coisas boas. É muito interessante esse texto, né? É importante entender o texto dentro do contexto geral. Existe um comentário sobre Jeremias e Lamentações, que é a introdução e comentário do R.K. Harrison, da editora Mundo Cristão, que comenta esse texto da seguinte forma: esses versículos são uma introdução à afirmação formal sobre o problema dos maus que prosperam. Não recebemos uma resposta para a questão porque os perversos prosperam. Aliás, esse texto, viu, irmãos, é tratado também nos Salmos. Salmo 73, por exemplo, por que prosperam os ímpios? Lloyd Jones escreveu um livro muito interessante de ser lido com esse mesmo título, Por que prosperam os ímpios? A Bíblia, inclusive, fala que Asaf, observando a prosperidade dos ímpios, em detrimento à sua vida piedosa, quase perdeu a fé. Então, nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e não para a prosperidade dos ímpios. Bom, mas o contexto desse texto de Jeremias é exatamente isso, né? O texto mostra que os perversos prosperam como em nenhum lugar da Escritura. Aliás, não recebemos nenhuma resposta por que da prosperidade dos ímpios em nenhum lugar da Escritura. Em vez disso, Jeremias é instruído a se preparar para um ataque ainda maior à sua fé e à sua coragem. A afirmação se baseia no conceito de que Deus é justo, irrefutável em discussão, mas aberta a pedidos. A figura da plantação, sinal de estabilidade, mostra que a prosperidade não vem por acaso, mas faz parte da provisão de Deus para suprir as necessidades humanas. Nós temos vários textos aqui que são citados nesse comentário. Usando o nome divino com frequência na conversa, as pessoas são hipócritas, espiritualmente divorciadas de Deus. Compare com Isaías 29:13, como aparece em Mateus 15:8 e Marcos 7:6, citados por Jesus. Sua maldade é ainda mais horrível em comparação com a fidelidade de Jeremias. E ele quer saber por quanto tempo ainda esse comportamento ficará sem castigo, já próximo do desespero. Então o texto mostra um profeta desesperado e Deus dizendo a ele: se prepara por uma luta ainda maior, não é? O que ele já sofreu não é nada comparado ao que ainda vem. É isso que o Senhor está falando a Jeremias aqui. E nós temos exatamente isso. Qual é o segredo para passar por luta? Para que serve o deserto? O deserto só serve para duas coisas: matar rebelde e purificar crente. Só serve para isso. Vou repetir: matar rebelde. O deserto só serve para duas coisas: matar rebelde e purificar crente. Do outro lado, tem sempre Canaã. Não importa qual seja o tamanho da luta, Simone, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O crente é como uma garrafa tampada jogada dentro da água. A garrafa está na água, mas a água não está na garrafa, né? A garrafa está na água, mas a água não está na garrafa. Então, ela não afunda. Certo, Simone? Certíssimo. Manda aí de novo o telefone para quem quiser participar. É o 12 99747 2010. 12 99747 2010. Esse é o nosso WhatsApp para você mandar sua mensagem de voz ou de texto, fazendo a sua pergunta para tirar as suas dúvidas. Tem uma pergunta que chegou agora, Simone. Você pode ler, por favor, do Wilson? Sim, o Wilson de São José dos Campos. Ele diz: bom dia, pastor. Por que algumas igrejas cristãs evangélicas estão trocando o momento da ceia do Senhor, que acontece mensalmente, por uma Páscoa, representada no livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1, que fala sobre a Páscoa acontecer no 14º dia do mês de Abib? Isso, Wilson, na verdade, toda a Bíblia ela é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. É tabiblia, os livros, não é? Tobiblion, o livro são. O tobiblion é um nominativo neutro, na segunda declinação, o livro. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Nem toda a Bíblia é doutrina. Nós vimos um debate aí interessante com o pastor Cláudio Apolinário sobre feminismo. Aliás, vocês sabem qual é a diferença de feminismo e femismo? Sabe, Simone? Não.
feminismo e feminismo. Tem uma diferença, hein, pessoal? Aliás, irmão, me perguntem aí, mandem perguntas sobre o que eu penso sobre o Ministério das Mulheres. Então, voltando ao texto do irmão Wilson, ele faz a pergunta por que algumas pessoas trazem elementos veterotestamentários. O que é veterotestamentário? Do Velho, do Antigo Testamento. Para Deus não existe diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento, mas existem ações peculiares de Deus com relação a tempos, povos, alianças, etc, etc, etc. Lamentavelmente, hoje, muitas igrejas estão judaizando, não é? E querem cumprir elementos que são aplicados ao povo de Israel. Por exemplo, a guarda do sábado. Deuteronômio 5,15 diz que a guarda do sábado é um memorial para Israel, não é para a igreja. O texto de Coríntios diz, porque o fim da lei é Cristo, justiça de todo... Coríntios diz que nós estamos numa nova aliança, recaine de ateca, aliás, um novo pacto, né? O texto de Coríntios fala sobre isso, que a letra mata, a letra não é o estudo, mas o ministério da lei, e esse ministério da lei foi substituído pelo ministério do Espírito ou da graça. Então, lamentavelmente, muita gente tem trazido elementos do Antigo Testamento. Eu penso, se você quiser judaizar, que se circuncide. É difícil achar um lugar que alguém ensine a circuncisão, e é difícil. Você vê hoje as lojas vendendo menorá, vendendo talite, vendendo mezuzá, mas ninguém vende pedra molada para circuncidar as pessoas, né? Vamos lá? A próxima pergunta, número 3, vamos lá. Então, diz assim, a paz, pastor, o que é teologia de pacto? Ela é bíblica? Quem fez a pergunta é o Cristiano de São José dos Campos. Ô, Cristiano, essa pergunta é muito legal. É importante estudar, e você vai estudar isso no seminário. Se não estiver fazendo seminário, te convido a estudar conosco. Vai estudar isso em várias disciplinas. Escatologia, por exemplo, fala sobre isso de certa forma, e outras disciplinas. A teologia do pacto, ou teologia das alianças, a forma padrão pela qual se organiza a teologia da aliança, considera a história do relacionamento de Deus com a humanidade desde a criação, a queda, até a redenção, para a consumação sobre o marco de 3 abrangentes alianças teológicas: a aliança das obras, a aliança da graça e a aliança da redenção. Essas alianças se subdividem em outras tais, por exemplo, pacto abraâmico, pacto davídico, e por aí vai. A forma de estudar a revelação de Deus através dos pactos que a Bíblia menciona. Outros irmãos admitem o estudo através das dispensações. Por exemplo, a maioria dos pentecostais são dispensacionalistas. E aí nós temos 7 dispensações comuns, mais comuns. Dispensação da inocência, da consciência, dispensação patriarcal, dispensação do governo humano, dispensação da lei, da graça e do governo divino, que são dispensações, um período de tempo onde Deus trata peculiarmente com as pessoas e mostra que ela não pode salvar a si mesmo, não é? Então, essas dispensações, elas são muito interessantes para ver que como Deus exige algo da humanidade, o homem não consegue cumprir, há um juízo, mas sempre aponta para a graça de Deus. Então a pergunta, ela é bíblica? Ela é bíblica? Não é uma questão de ser bíblica, mas é uma forma de estudar a revelação bíblica, tá bom? Quem quiser mandar uma pergunta para cá, como é que faz? Tem que mandar lá pelo WhatsApp, que é o 12 99747 2010. 12 99747 2010. Vou repetir, 12 997 47 2010. Olha, nós temos alguns irmãos aqui no Facebook mandando perguntas muito interessantes. E Alexandre está aqui no Facebook da Teológica Vida. Nós vamos logo após o intervalo, vou responder isso, tá ok?
vai ser uma bênção. Mas agora eu quero falar sobre teologia. Vamos falar sobre teologia. Ouvir, aprender, entender e crescer, transformados pela palavra. Vida Teológica, sua hora de estudar. A vida é tudo de bom. A vida voltou com Vida Teológica. Estamos de volta para aprender ainda mais aqui no programa Vida Teológica. Você que está aí curtindo, está aprendendo bastante, né? Mas tem alguma dúvida sobre algum versículo bíblico? Quer fazer alguma pergunta? Então vai lá no nosso WhatsApp 12 99747 2010 para participar junto com a gente aqui, né, pastor? Isso mesmo, Simone, isso mesmo. E nós estamos trabalhando, tentando tirar as dúvidas dos meus irmãos. Agora tem muita pergunta chegando através do WhatsApp da rádio e também no Facebook. Irmãos, tenham paciência, com a ajuda de Deus eu vou respondendo tudo, não é? O programa tem somente 55 minutos e nós vamos trabalhando, ajudando os irmãos a crescer em graça e conhecimento. Quero dizer aos irmãos que os nossos cursos não são apenas... Não levam em consideração apenas papel, áudio, mas o conhecimento que é colocado ali, o conhecimento que é embutido, o tempo de pesquisa, o tempo que nós nos debruçamos para que os materiais sejam preparados. E você vai ter material da melhor qualidade. Tem muita pergunta no Facebook, tem muita pergunta no Instagram e através do WhatsApp. Eu quero pedir a quem estiver no Facebook agora, nós temos um número grande de pessoas, que você compartilhe este link e compartilhe o Facebook. Facebook eu estou em Teológica Vida e no Instagram eu estou através do @Roberto Cruvinel. Tem um irmão até que escreveu aqui em hebraico, quadrático. Lembrando que o hebraico se escreve da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Mas tem pergunta aí, manda a pergunta. Tem uma pergunta aqui, pastor, que é da Josedete de Poá. Diz assim: por favor, pastor, me fala sobre a mezuzá. Legal, mezuzá. Bom, mezuzá, né, em hebraico é umbral, é o nome de um mandamento da Torá que ordena que seja fixado no umbral das portas um pequeno rolo de pergaminho, né, que contém as duas passagens da Torá que ordenam este mandamento. O Shema, a Ku é Israel, ouve Israel, o Ku é grego, né? Ouve Israel. A mezuzá deve ser afixado no umbral direito de cada dependência do lar. Agora, o que é complicado é o pessoal vender mezuzá. Você é judeu, é do judaísmo, não tem a ver, entendeu? Esse é o grande problema, do pessoal que hoje tem entregado mezuzá. Por que o pessoal também não faz a campanha da circuncisão? Não é? No judaísmo a igreja não, irmãos. A Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Tá? Mas vamos lá, próximo. Aqui tem aqui um Leandro, tem um negócio do Leandro aí, eu vi que colocaram, pode ler. O Leandro Rodrigues Lourenço, a paz do Senhor, pastor Cruvinel. Parabéns pelo excelente programa. A Igreja Brasil para Cristo de Cajati, São Paulo, sempre acompanhando. Um abraço. Não, tem um pessoal que, graças a Deus, é um pessoal fiel. Obrigado, Leandro. Jesus te abençoe. Deixa eu mandar um abraço também para Cansanção. O pessoal está em Cansanção, na Bahia. Eu fui missionário lá, dirigi igreja muito tempo lá. Deus abençoe. Muito legal poder responder a vocês aí e o carinho de vocês. A Josedete, por exemplo, fez a pergunta, essa daí, a gente tem que eleger os fãs do programa, viu, Simone? Com certeza. Não é? Vamos acompanhar aí. Quem vai ser o fã do programa, né? Fã número 1. Quando eu voltar para o estúdio, Simone, eu vou fazer o seguinte: o fã do programa participa comigo no ar. Vem para o estúdio comigo e assiste no ar.
Ao vivo. Ao vivo, porque ao morto ninguém pode, né, Simone? Não dá, não. Eu digo ao vivo aqui, né? Aqui no estúdio mesmo da rádio. Eu sei, Simone, mas eu não ia perder. Rádio, né? Eu não ia perder o trocadilho, Simone. Ah, tá bom. Não é porque. Tá certo. Porque a gente não crê nesse negócio de zumbi, né, Simone? Então vamos lá. Tem um ouvinte aí, manda, Simone. Tem um ouvinte aqui que é uma mensagem de voz. Vamos ouvir? Vamos lá. Pastor, tudo bom? Pai do Senhor, Deus abençoe sua vida. De um amigo meu, ele, há 30 anos atrás, traiu a sua esposa. Hoje ele é convertido. O pecado que ele cometeu atrás, ele precisa contar para a sua esposa. A sua salvação fica em risco caso ele não venha relatar o fato à sua esposa, visto que perante Deus ele está perdoado. Olha, deixa até eu anotar aqui, confissão de pecados. Confissão de pecado. Olha, gente, é o seguinte, tem muita gente que tem uma visão romana disso daí, não uma visão bíblica. 1 de João 1,9 diz que se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, 30 anos se passaram, a pessoa 30 anos depois se converteu. Atos 17:30 diz que Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Atos 2:21 diz aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:9-10 diz que se teu coração creres e com tua boca confessar Jesus como Senhor, você é salvo. Eu vou dizer uma coisa séria aqui, você não deve contar. Não deve contar. Eu já vi problemas, sei de problemas sérios. Houve um caso, inclusive não foi, o rapaz era novo convertido, tá? E que pese alguém me julgar por causa dessa minha opinião, digo eu, tá? Digo eu, pastor Roberto Cruvinel, pastor há algumas décadas já, cuidando de pessoas, tá? O cidadão era novo convertido e caiu em adultério, se arrependeu amargamente, nunca mais, e era de uma igreja muito dura. O que aconteceu? Passaram-se 10 anos, ele já era diácono. Um dia ele ouviu uma mensagem que Deus não apaga pecado, e de fato, aliás, que o tempo não apaga pecado, ele realmente não apaga mesmo, mas ele já havia se arrependido, confessado a Deus, pedido perdão. Ele chegou para o pastor, chamou o pastor na secretaria e disse: pastor, eu pequei, eu há 10 anos atrás, novo convertido, tive um caso extraconjugal. Ele nem falou assim, ele era muito simples, mas eu me arrependi muito, pedi perdão a Deus e Jesus me perdoou. O que foi, pastor, o que eu faço? Sabe o que o pastor fez, irmãos? Chamou a esposa dele e a filha, que também foram criados naquela dureza, sabe, uma coisa estranha. A filha e a mulher colocaram o homem para fora de casa. Para fora de casa. No meu entender, o pastor deveria ter orado por ele. Amém, irmão, consegue tua vida. E sabe o que aconteceu? Há anos depois, o pastor estava evangelizando e começou a entregar folhetos, entregou um folheto ao morador de rua. E o morador de rua falou: pastor, você está me dando folheto? Eu estou aqui por tua causa. O pastor não reconheceu que era o mesmo homem, que ele não teve sabedoria para tratar o assunto. Por isso tem muita gente que quer ser pastor e não tem a menor sabedoria, irmãos. Não tem sabedoria. Mas, irmãos, o ato de confessar vai fazer com que quem está confessando se sinta bem e a vítima se sinta mal. Então eu tenho muita dificuldade com esse tipo de ensinamento. Entendeu, Simone? Entendeu, meus irmãos? Certo. Ô, pastor, tem um recadinho aqui pra gente. Olha só, quem está curtindo aqui o programa é o Tárcio Nascimento, está curtindo em Rio Branco, no Acre, falou que está conectado, paz de Cristo. Maravilha! Olha, que bênção, o pessoal do Acre aí, maravilha, eu fico feliz, por todo mundo que tem abrilhantado a programação com a sua audiência. Mas tem uma pergunta do Alexandre aí, manda aí. Tem mais um Alexandre, sim, vamos lá. O Alexandre, tá assim, Alexandre Márcia, né? Uma pergunta: o pastorado feminino é bíblico? Visto que várias mulheres, né, são pastoras. Eu mesmo, no início da caminhada, tive uma mulher pastora, uma mulher sábia e muito usada por Deus.
Maravilha. E dele está dizendo que tem acompanhado o programa Aprendido Diariamente, né? Isso, também. Isso, vamos lá. Já ouviu falar de Aimee Semple McPherson, Simone? Não. O que quer dizer? Aimee Semple McPherson é o nome de uma pastora, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma bênção, uma bênção. Deixa eu mandar um abraço aqui ao doutor Gabriel, da Igreja Vida em Cristo, uma bênção, viu? Deus te abençoe, viu? A Aimee Semple McPherson foi fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, pastora. Muita gente tem dificuldade com essa questão do pastorado para mulheres, não é? E alguns atribuem ao tal do feminismo. Existe uma diferença entre feminismo e o femismo. Femismo é tentar colocar a mulher acima do homem. O feminismo tenta colocar a mulher em igualdade com o homem. O movimento feminista, no sentido, já foi falado até no debate, ele é complicado no que tange a questão ideológica política, não é? Pega muitas questões de esquerda, marxistas e tudo mais. Mas o que a Bíblia fala sobre ordenação de mulheres? No meu site, eu quero até indicar pastorrobertocruvinel.com.br, pastorrobertocruvinel.com.br. Tem lá na área downloads um estudo chamado Ordenação Feminina. Gálatas 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós são um em Cristo. Esse assunto tem causado não pouca divergência no meio evangélico, né? Afinal, é ou não é lícito ordenar mulheres? Os dons de Efésios 4:11 são só para homens ou para mulheres também? É óbvio que os dons em Efésios 4:11 se aplicam a mulheres também, porque os dons são dados à igreja. Mas aí a Bíblia diz, ele deu dons aos homens. O texto original diz assim, a palavra homem ali é antropos, que na verdade é gênero humano. Em João 1, diz a Bíblia que ele é a luz que ilumina todo homem. Não está falando especificamente de sexo masculino, mas está falando de gênero humano. E aí nesse estudo eu coloco mulheres que durante a história, na época da reforma, pós-reforma, foram instrumentos de Deus. Agora, o que é importante é o que a Bíblia diz. Efésios 4:11 se aplica à igreja, a não ser que a mulher não faça parte da igreja. Se ela não fizer parte da igreja, não é? Em que pese o movimento pentecostal, o movimento pietista, nós vemos instrumentalidade de várias mulheres. O que importa é o que a igreja diz, é o que a Bíblia diz. O que é que efetivamente muitas vezes atrapalha, ou dá entendimento, ou dá entendimento com anti-ministério feminino. É a interpretação equivocada de alguns textos. Você já ouviu falar, Simone, que a mulher tem que ser submissa ao homem? Já. Mas não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Então uma questão de ministério é uma coisa, uma questão de vida no lar é outra. Suponha que sua mulher seja uma delegada de polícia e você é um investigador. Quem tem autoridade na delegacia? A mulher. Então não tem porquê. Alguém fala, mas mostra textos onde mulheres exerceram o ministério. Veja Romanos 16:7. Saudai Andrônico e a Júnia, meus parentes, meus companheiros de prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos. Em nenhum documento romano da época, Júnia é homem, sempre é mulher. Eu tenho esse estudo, na verdade, são 12 páginas só de estudo bíblico acerca da ordenação feminina. Não dá tempo de eu falar aqui, mas eu sou completamente a favor da ordenação feminina. Se você quiser baixar esse estudo, baixe esse estudo lá no meu site pastorrobertocruvinel.com.br. Manda a próxima. A próxima diz assim, antes tem um recadinho também. Manda. O Gabriel Costa, da Igreja Vida em Cristo, está acompanhando também a programação. Ah, legal. E a próxima pergunta é do José de Ibiúna. A paz do Senhor Jesus. Quem foram os pais de Maria? José, eu não tenho essa
resposta para você agora. Você pode encontrar, na verdade, porque eu não tenho o nome da mãe dela, pelo menos que eu me lembre, não é? Mas você pode encontrar a genealogia no Evangelho de Lucas. Espera um pouquinho, vou pegar aqui. Evangelho de Lucas, peguei capítulo 1. Deixa eu ver. Lucas. Deixa eu ver. Espera aqui. Não, perdoa. Não é isso não. Não é isso não. Eu vou encontrar aqui a genealogia, mas eu não tenho o nome da mãe dela, não tenho. Geralmente as genealogias são patriarcais, tá? Eu acredito que você não vai encontrar essa resposta, não. Essa resposta eu acredito que você não vai encontrar. Você tem a genealogia de Mateus, em Mateus capítulo 1, e tem a de Lucas capítulo 3. Você encontra a genealogia, uma parte de José e a outra parte passa por Maria, mostrando, a intenção ali é mostrar que ele é descendente de Davi e Adão. Deixa eu ver aqui, genealogia de Jesus, deixa eu ver, José, as duas de José. Eu não tenho essa resposta agora, viu, Simone? Eu acredito que nem vou encontrar. Vamos lá, próximo. Tem outra pergunta aqui do Marcelo de Pindamonhangaba. Boa tarde, a paz esteja contigo. Pastor, quando Paulo diz sobre o espinho na carne, ele se refere aos desejos carnais que poderiam estar tendo, ou ele fala sobre sentir cansado, né, por ser tão perseguido? Pois o próprio Senhor diz a ele: a minha graça te basta. Deus abençoe e obrigado. Então, essa questão do espinho na carne é controversa. Uma boa parte dos comentadores entendem que o espinho na carne de segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, se refere, na verdade, a um problema de visão, que ele teria um problema de visão. Então, o que acontece? Falam isso baseado no que aconteceu em Atos 9, e também porque ele ditava suas cartas para um amanuense e ele assinava com grandes letras. Agora, existem algumas teorias que são esdrúxulas, né? Que tem a ver com a sexualidade de Paulo. Isso não tem o menor fundamento, não tem menor fundamento. Mas vocês veem quanta pergunta, quantas questões interessantes nós encontramos na Bíblia Sagrada, e as pessoas perguntam e querem saber, não é? E querem saber, e eu acho isso muito importante. Mas vamos falar sobre teologia agora? Vamos lá. Ouvir, aprender, entender e crescer, transformados pela palavra. Vida Teológica, sua hora de estudar. Vida Teológica, com o pastor Roberto Cruvinel. Quero voltar àquela pergunta aqui sobre os pais de Maria. Nenhuma genealogia, nem de Mateus 1 e nem de Lucas 3 cita, tá, irmãos? Se não cita, eu também não vou ficar em Deuteronômio 29 e 29. As coisas reveladas são para os homens e seus filhos, e as encobertas são para Deus que o fez, tá? Mas eu procurei aqui e não encontrei nada. O Mateus 1, versículo 16, fala sobre José, marido de Maria, e Lucas 3, a mesma coisa, tá bom? Gente, é o seguinte, deixa eu dizer para vocês, quem quiser mandar mensagem e ir mandando mensagem com pergunta, como é que faz, ô Simone? Tem que mandar pelo nosso WhatsApp, que é o 12-9747-2010. Vou repetir, 12-9747-2010. 12-9747. Pastor? Oi? Tá faltando 9. Então manda. 12-9747-2010. Isso mesmo. Agora, meus irmãos, veja bem, se você quiser me convidar para pregar em sua igreja, passando esse momento de isolamento social, aliás, irmãos, que Deus possa guardar a sua vida, a sua saúde, sua família, não é?
Mas se você quiser convidar o pastor Roberto Cruvinel para dar uma palestra, ou pregar, participar de algum evento, eu explico como funciona meu ministério, anota meu WhatsApp, é 11 967 665787. Vou repetir, 11 967 665787. Repito mais uma vez, 11 967 665787. Deixa eu falar para os irmãos. Eu tenho aqui um pequeno kit teológico, a maioria dos meus livros estão esgotados, mas eu tenho disponível esse kit teológico, que são 3 DVDs de escatologia, doutrina das últimas coisas, arrebatamento, grande tribulação, milênio, dispensacionalismo, 70 semanas Daniel. São 3 DVDs dentro desse box, 3 DVDs, e também esse DVD de interpretação bíblica com 3 horas e meia de estudo, falando sobre considerações sobre hermenêutica, dificuldades e curiosidades bíblicas, semântica, referências verbais e reais, abismos, como interpretar a Bíblia, figuras de linguagem, 3 horas e meia nesse estudo. Então aqui já são 4 DVDs, mais o livro A Vida da Igreja. São 100 páginas aproximadamente. O que é a igreja, qual a posição da igreja diante do sofrimento, igreja e poder, igreja e doutrina. Esse kitzinho eu vendo e mando para você por, como é que chama aquele negócio? Sedex. Então eu mando uma mensagem para 11 967 66 5787, eu te falo o valor e como fazer. 11 967 66 5787, vende até no cartão, tá bom, gente? Uma outra coisa, gente, me segue, entra no meu YouTube, no canal do YouTube, Roberto Cruvinel, meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel, me segue lá, Pastor Roberto Cruvinel, todo dia eu coloco lá um videozinho, quase todo dia, Pastor Roberto Cruvinel, e no Instagram, @Roberto Cruvinel, me segue, tá? Me segue, então, o YouTube, Pastor Roberto Cruvinel, Instagram, @Roberto Cruvinel. Estamos chegando ao final, Simone? Sim, mas amanhã tem muito mais. Isso, pessoal, um beijo, Deus te abençoe.